Olá, signo de Virgem, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli, vamos fazer uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? Para leituras privadas, tem o link da minha loja, aí do meu site, né? Da minha loja, né? Do meu site. E você pode verificar como são essas leituras aqui no meu canal, porque tem aqui uma playlist que mostra como são as leituras. Tem um tipo de leitura, tem uma leitura de cada tipo, né, que tem na loja. Então você pode verificar, ok? Qualquer dúvida você pode me mandar um WhatsApp. Vamos lá? Vivere Veniversum Vivos Vit, Vivere Veniversum Vivos Vit, Vivere Veniversum Vivos Vit. Terra, Cavaleiro de Espadas, Fogo, a Torre, Elemento Ar, a carta do carro, e a Torre, ela é o número 16, que também é o número 7, que é o número do carro, né? Estão bem interligadas. E o 8 de ouros no elemento água. O único elemento que tá um pouco travado, porque ele não tá no seu estado natural, veja, nesse sentido, né? A carta em si, ela não é uma carta negativa, é o Cavaleiro de Espadas ali no Terra. O Terra fala da concretização de projetos. Mas parece que antes de você concretizar qualquer coisa, você vai ter que reestruturar, vai ter que romper algum tipo de laço, né? Então, de repente, você quer montar um negócio, você estava pensando em montar no paralelo. Acho difícil aqui nesta configuração, ok? De repente, a gente vai ter mais detalhes, isso não vai ressoar com você, tá? A ideia que pode ter essa, aqui no pensamento de vocês, existe essa percepção de ter que direcionar a sua vida, né? De ter que colocar um rumo. Só que esse rumo você vai ter que fazer reestruturando o seu cotidiano, tá? Então, o que acontece? Na prática, o Cavaleiro de Espadas tem muita comunicação, tem muito movimento, mas eu ainda não estou me estruturando. Por quê? Se você está numa fase que você está se reestruturando, o que é reestruturar? Eu tenho que romper as estruturas que eu tenho para fazer uma nova estrutura, tá? Ou a coisa está mais ou menos, né? Como se fosse uma casa que tem que tem algumas avarias e você quer ali reformar, reconstruir, né, ou reestruturar essa casa. Se a gente está falando de estrutura, a gente está falando de pilares, né? Então, tem situações aqui que eu preciso rever, então provavelmente há algum tipo de... eu não gosto da palavra destruição, mas existe assim, essa decomposição, né, essa finalização, para você poder até trabalhar em cima daquilo que ficou, né? O que tem essa questão de reestruturar? Tem parte da estrutura que serve, tem parte que não dá mais. Ela está comprometida, por exemplo. Então, isso vai ter uma relação, claro, com tudo que te traz estrutura. Então, são os seus laços. É o próprio terra, né? O que te traz estrutura? É o terra. Então, vão ser os seus laços de relacionamento, é o dinheiro, né? Se você precisar se reestruturar financeiramente, vai ser dinheiro, vai ser o trabalho, você precisa se reestruturar no trabalho para você ter uma vida mais saudável, enfim, tá? E na sua mente você tem a carta do carro, na sua cabeça as coisas estão bastante claras e você sabe exatamente o que você quer, e na sua mente com a carta do carro e principalmente com este arcanjo, que é o arcanjo Miguel, Mihael, né? Você já venceu, né? Na sua mente já tá tudo certo. E exatamente esse arcanjo fala de perseverança, né? A carta do carro aqui na mente. Então, na sua cabeça, as coisas já estão direcionadas e você vem tomando as atitudes coerentes, né? Aquelas que têm a ver com essa sua reestruturação e direcionamento. Quando você se direciona, você vai deixar outros caminhos para trás. Então, é por isso que tem essa reestruturação. Então, não tem também nada de excepcional. A torre, inclusive, ela tá no fogo. O fogo fala da sua decisão, fala da sua ação, fala da sua força de vontade, da sua vontade, do seu desejo. E o seu desejo é romper aqui com uma situação, tá? Essa situação pode ser emocional, pode ser algo que você vinha se protegendo, né? Mas com certeza tem a ver com uma ilusão. Você tá colocando para baixo qualquer tipo de ilusão, né? Eu não quero erguer aqui a minha vida nesse direcionamento numa ilusão. Eu quero ter estruturas sólidas. É outro arcanjo aqui, né? É o arcanjo Uriel, na carta da torre, no elemento fogo. Inclusive,
são os dois elementos que estão super fortes, com dois arcanos maiores, que não tem como fugir disso, a sua mente tá afiadíssima, direcionada, clara, consciente, o 7 fala de consciência, e aí você tá tomando consciência das suas ações, né? Que no fundo, se você não agir no sentido de se reestruturar, ninguém vai fazer por você, tá na sua mão isso, tá? A torre tá na sua mão, tá? Exatamente esse arcanjo Uriel aqui na carta da torre, no elemento fogo, que fala de espiritualidade, como eu falei, desejo, decisões, ação. Tá falando de ruptura, né? Ele também avisa aqui para possíveis desastres. Então, quando você vê que uma estrutura não tá legal e que pode te causar prejuízo, pode ser que você esteja tomando uma ação proativa aqui, no sentido de redirecionar toda essa energia, tá? E ele também cura as pessoas aqui, ajuda na cura, né? Quando você passa por uma transformação. Então, toda vez, claro, que você vai reestruturar, isso te causa um dano, não? Como é que eu posso dizer? Um dano, sim, porque você vai usar mais energia, você vai ficar cansado. Às vezes, pensa numa mudança, né? Você às vezes se machuca durante a mudança. Não quer dizer que seja coisas graves, tá? Porque aqui, pelo menos, está potencializado. Só o terra aqui não é momento de estruturar. Então, por isso que o terra não é momento de estruturar, é momento de se reestruturar. Então, tem muita comunicação, ir conversar, se comunicar para saber onde você está pisando, né? Entender como é que está o seu ambiente. Então, no terra, você tem o anjo... gente, eu estou enxergando aqui, 58, 59, peraí. É o anjo 59, tá? Que fala de riqueza espiritual. Protege também a fertilidade das mulheres. Então, se você está querendo, por exemplo, para algumas isso vai funcionar, né? Uma gravidez, tem aqui alguma coisa que você tem que ganhar consciência, se reestruturar, mudar, né? Talvez você tenha que fazer algum tipo de tratamento, né? E esse anjo também faz as crianças respeitarem os pais, tá? Pode ser também que aqui você, aqui é bem específico, tá? Para questões familiares, exista uma necessidade de colocar um pouco de limite e respeito, né? Então, você rompe com algumas situações que, na verdade, não estavam favoráveis. Inclusive, a carta do carro também fala de família, né? Então, se você quer direcionar, reestruturar a família, a primeira parte é existir, de certa forma, uma hierarquia e respeito aqui, né? 8 de ouros ali no elemento água fala de reconstrução. Então, entre todas essas reestruturações, está muito forte a questão emocional, a sua reestruturação emocional, mas também as suas relações, tá? Os seus relacionamentos. Então, fica quem for reconstruir, né? Quem tiver aqui maturidade, experiência, assim como você, tá? Você não tá afim de nenhum tipo de relacionamento superficial. Com o 8 de ouros, eu quero um relacionamento com maturidade, né? E de repente eu tô priorizando, inclusive, pessoas que tenham muita experiência de vida. Talvez para mim isso seja mais importante agora do que outras coisas, né? Que de repente eu procuraria em outro momento aqui na minha vida. Tá? Você quer uma pessoa, provavelmente pessoas, né? Grupos que tenham a mesma fortaleza, conhecimento, vontade de construir estabilidade que você, né? Eu acho que quando eu falo da reestruturação, é como se você tivesse construído a sua vida em alguns pilares. Pode ser que um desses pilares, né, que pode representar uma pessoa, pode representar um grupo, ele esteja bastante abalado. Ou eu destruo, reconstruo, eu preciso ver se eu posso reformar isso, né? Então fica aí para você essa reflexão. 16 com 7 dá 23, que dá 5, a carta do Papa. Para muitos isso vai ter, em algum momento vai se refletir na família, tá? Mas não só família, é claro, de sangue, que tá bastante forte aqui, mas também a família que a gente fala, essas amizades mais próximas, né? Essas relações próximas. As relações próximas, elas estão passando por uma reestruturação, ok? Aquelas que eu tenho compromisso, ou grupos, né? Sociais com os quais eu tenho compromisso, eu tô vendo o que fica, o que vai. Gente, tá muito forte essa energia, tá? De você se conectar com quem tá trazendo estrutura, com quem tem comprometimento. Eu não sei se o mundo líquido, ele vai começar a congelar não, né, meio que ou se coagular, né, se juntar, se aglutinar, ganhar estrutura, tá? Por quê? Porque a gente precisa, é claro, da desconstrução, mas a gente também precisa construir. O nosso mundo material é necessariamente de
precisa ter ordem. O nosso corpo, quando ele tá fora de ordem, quando ele começa a fazer as coisas sem alguma ordem, você tem doenças, né? Então, o mundo material aqui, o elemento terra, ele tem ordem, ok? Então, pode ser que, não sei, esse ano, talvez de 2024, eu não acompanho muito, eu sei que é o ano de Saturno, por quê? Porque eu não quero falar assim, então vai ser assim. Eu gosto de pensar que Deus tem algo que é coletivo, mas nem todo mundo tá no karma coletivo, enfim, e aí você segue o seu caminho, né? Então a gente tem que tomar cuidado também pra falar, então vai ser ruim, pronto, aí você, de repente, uma pessoa sensível, vai ser ruim pra todo mundo, vai ser difícil pra todo mundo, e você já carrega aquele fardo que nem era seu, tá? Então é por isso que eu não acompanho muito de perto. Mas é interessante, claro, saber, porque realmente tá muito comum essa energia, tanto nas minhas leituras particulares como aqui, de ver realmente o que tem estrutura, o que não tem, o que é real, o que não é. Dá uma ideia de uma ordem, reordem aqui, né? Uma reorganização, tá? Vamos pegar 9 cartas, a carta da Justiça, Cavaleiro de Copas, e o 5 de Espadas. O 5 de Paus. 5 de Espadas e 5 de Paus, temos um conflito aqui, 3 de ouros, com um grupo mesmo, né? Tem aqui um conflito que é de ideias, ele começa nas ideias, mas na prática, eu posso, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Eu não sou... Eu, por exemplo, não curto, né? Isso não é é um gosto, né? Eu não curto carnaval, nunca gostei, tá? Mas eu nunca fui contra, entende? Porque eu posso ter uma ideia para minha vida diferente, né? E os outros não são obrigados a viver a vida do jeito que eu quero viver, né? O que talvez seja bastante interessante a gente entender que as pessoas têm as suas necessidades, né? Então, por exemplo, se eu tenho a minha, se as pessoas respeitam a minha, eu vou respeitar as das outras e tá tudo certo, né? Cada um tem o seu momento de vivenciar as coisas, né? Por exemplo, eu também não vou em show, mas tem gente que adora. Eu nunca vou compreender isso. Eu faço campanha contra shows? Não, do jeito nenhum, porque, né? Cada um vive da maneira, né, que se você pode trazer o melhor para o mundo vivendo de uma maneira, ok, se não está atrapalhando ninguém, tá tudo certo. Por que eu estou explicando isso? Porque o 5 de espadas eu posso ter ideias diferentes sobre o que é bom, né? Porque eu tenho uma versão sobre a vida, é minha. O 5 de paus é quando eu quero enfiar nos outros isso. Ou os outros querem enfiar em mim, né? Essa ideia aqui, né? Então, o número 5 para mim, eu consigo entender bem dentro do tarô, né? Quando eu começo com o 5 de espadas, é uma ideia que provavelmente entra em conflito com outras ideias, e aí ele se desenvolve a ponto de eu estar agindo ou os outros estarem agindo, né, tentando trazer, né, essa ideia, enfiar essa ideia. Nesse conflito acaba gerando 5 de ouros, que é exatamente a escassez, ou o isolamento, ou a dificuldade, porque se eu estou em conflito o tempo inteiro, ou se eu estou no caos, se eu não tenho ordem, o 5 de paus é quando eu não tenho sincronicidade, não tenho ordem, eu começo a refletir isso, no final das contas, no terra, né? Eu começo a ter uma perda no elemento terra. Aí, por isso que no último, para mim, eu entendo 5 de copas, que eu acho que o pior estágio é quando todo esse contexto faz com que eu perca os meus sonhos. Ou eu acho que eu perdi, não é? Porque a gente sabe que depois há a recuperação. Mas aqui tem alguma coisa que não está funcionando. Vamos, só para explicar, porque são 2 5, que na verdade, dentro da minha compreensão, eles têm uma história aqui, né? A carta do carro que saiu aqui na mente de vocês, tá? Eu acho que aqui vocês querem dar um direcionamento, pode ser a compra de algo, a venda de algo, porque a carta da justiça vai trazer contratos. Também a carta do Papa, que era a carta oculta, também traz, tá? Contratos, pactos, né? Mas eu acho que aqui não é só de boca, porque a gente tem a justiça, então tem contratos assinados. Então aqui tem uma notícia, né? Provavelmente aqui é para ser feliz, só que você entra em conflito, né? Com alguma coisa que você quer fazer, você entra em conflito com um grupo que você pertence. Então, por isso, fortemente família. Pode ser um contrato que você aceite, receba, né? Uma oferta de trabalho que parece ser muito bom, mas de repente o seu grupo, o seu social não tá, por algum motivo acha que não. Eu sinto que tem uma questão de grupo aqui. Você quer ir para um caminho, tem um grupo
que não está concordando, né? Não quer que você vá por este caminho. Com certeza é um caminho de maior independência, né? E aí a gente poderia só falar sobre isso, muitas coisas, né? Mas como é uma leitura geral, vamos deixar mais aberto, né? Porque cada pessoa vai ter essa questão, às vezes, na família, às vezes você é um jovem, uma jovem que quer mais independente, a sua própria família acha isso besteira, ou porque tem medo, quer até te proteger, às vezes pode te bloquear, ok? 8 de paus, mas não vai adiantar nada bloquear, né? Essa que é a grande questão aqui com esse 8 de paus. O rei de espadas e o 4 de paus, porque aqui tem uma oferta que existe uma dificuldade, tá? De superação, não acho que seja sua mental, porque você tá com clareza total do que você quer. Eu acredito que tem a ver com as estruturas que você tem, né, no dia a dia. O jeito que as coisas estão, elas não estão, e com as pessoas que vocês estão, elas não estão ajudando dentro dessa nova fase, que vai te trazer mais estabilidade, direcionamento, tá? Eu sinto que você vai acabar tomando uma atitude, que é a carta da torre aqui, bastante fria, tá? Pode parecer para os outros bastante fria. Eu sinto que você também tem um pouco de dificuldade de lidar, porque assim, as coisas têm uma certa velocidade aqui nessa leitura, né? O 8 de paus é uma carta que eu sempre falo que é uma carta de sorte, meio que de sorte, né? Parece que eu falo que não é bem sorte, é mérito. É que você estava na sua vida, a vida é um rio, né? E aí você estava fazendo as coisas, só que você estava lá na frente, em algum momento tinha uma curva, você passou pela curva, só que os seus projetos ficaram presos ali na curva, né? Começou a ficar tudo acumulado ali, né? Na curva. Então, o que que acontece? Por algum motivo, essa curva pode ser uma situação, um 5 de paus aqui, né? Ou uma situação bloqueante, realmente, que naquele momento eu não era momento de eu conseguir fazer aquilo, eu não estava preparado, ou a outra pessoa, se for um relacionamento, não estava preparada para esse relacionamento desenvolver, por exemplo. Mas aí, né, esse entulho, esse problema, esse entrave, ele sai da curva. E aí vem tudo junto. Todos aqueles projetos pareciam que não estavam se manifestando, eles saem dessa curva, porque foi tirado o obstáculo, e aí ele segue o fluxo e encontra você, né? O 9 de paus aliás, o 9 de paus, o 8 de paus é isso. Só que o que acontece? O 8 de paus faz muita velocidade, né? Eu acho que vocês também têm dificuldade aqui, porque vocês não têm muito tempo para pensar, as coisas estão acontecendo e você fala, bom, agora também não quero perder nada, né? E você vai perceber que existe aqui, né, uma certa, ou uma amorosidade, ou eu sinto que tem realmente uma tentativa de atraso, ou existe dentro de um grupo uma resistência para que você tome uma atitude, mas você vai tomar de qualquer jeito, tá? Eu acho que não te gera nem culpa nem nada, você tá bastante certa do que você quer aí você vai seguir em frente. 8 com 7 dá 15, a carta do diabo. E o diabo também é outra energia que tá saindo bastante, gente. Não sei porquê. O diabo é o seguinte, só tem duas opções. Ou você é o lobo, né? Ou você é o leão, ou você é a ovelha, ou você é o lobo, ou você é a ovelha. Não dá pra ser as duas coisas. Meio que você tem que assumir a sua posição aqui, tá? Por quê? Porque se você for ovelha, então você vai ser engolido ou engolida. Então tá na hora de você mostrar, né? O que você quer, o que você veio fazer. Você fala, mas Vivi, se todo mundo quer ser o lobo... Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais abstrata. Tem situações que você deve ser o lobo. É a sua situação, é a sua vida, e você vai guiá-la do jeito que você acredita, com seus pensamentos. Porque na prática, quem vai pagar pelo que aconteceu é você que vai pagar com a sua própria vida, com as suas frustrações ou não. Então, nesse momento, você tem que ser o lobo. Quando você quer se meter na vida dos outros, né? Você pode conseguir. Se o outro não entende que ele tem que ser o lobo naquele momento, que a vida é dele ou dela, então essa pessoa vira o cordeiro, né? E isso acontece direto, tá? A ideia é que você tem que tomar a posição de quem manda ali, entendeu? E a vida, eu sinto dizer que ela não é fofa. A própria mãe natureza, nem dó ela tem, ok? Então a mãe natureza não é linda, maravilhosa, fofa. Hoje todo mundo diria que a mãe natureza é narcisista, né? Porque o pessoal usa esse termo para classificar tudo, né? Sendo que isso é um desvio, né? Então, não é assim tão
Então, é só qualquer pessoa que machuca o sentimento do outro, o outro é narcisista. Não é bem assim, né? Nem todo mundo é narcisista, né? Por exemplo, a mãe natureza, então, seria narcisista porque faz sofrer. A mãe natureza é o seguinte, se você não tá adaptado, você tá fora. A mãe natureza é assim, tá? Então, o que eu quero dizer, tá? É que às vezes, na vida, porque a gente vive num mundo de escassez, então você tem que fazer escolhas difíceis e você tem que se colocar também em primeiro lugar. Se você não se coloca em primeiro lugar, que é o que o pessoal tenta dizer pra você, né, que você tem isso, que tem aquilo, e você vai abrindo mão de um monte de coisa. Quando você vê a sua vida, você se arrependeu de 90%, você não fez, você não colocou coisas que são suas, tá? É isso, estamos falando de coisas suas, da sua vida, do que você tem que acreditar, do que você gosta. Entende? Para isso, você tem que ser o leão. A carta do diabo tá aqui como carta oculta. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar seus medos, as suas sombras, trazer as suas forças, saber o que você deseja. Eu sinto que você vai perceber, tem algum tipo de oferta aqui que é o que você deseja, você não vai abrir mão, mas você vai perceber o quão importante é você se impor, ou eu posso me impor de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, incisiva, que eu diria bélica, né, no sentido de brigar, mas a carta do diabo não é assim tão direta, né, a carta do diabo é mais dissimulada, tá? A carta do diabo fala assim, não, eu vou conseguir minhas coisas, mas eu vou persuadir as pessoas. É como se você tivesse esse poder, não é? Então, esse lobo é o seguinte, eu vou persuadir você, eu vou te seduzir, né? Eu não vou lá te caçar, você vai vir até mim, entendeu? Então, é isso, você tem que criar também, com a carta do diabo, você tem que ter consciência que você tem que criar estratégias, né? As coisas não vão acontecer naturalmente, tá? A oportunidade, ela tá reaparecendo aqui, sem dúvida, que é o seu momento aqui. Só que o fato dela aparecer não quer dizer que você realize, porque você vai ter que se comunicar, você vai ter que se movimentar para que ela aconteça, tá? Não é assim, não é porque você tem uma oportunidade, né? Não é porque chega um presente para você, mas eu falo que o presente dos céus, ele não vem montado, tá? Você tem que montar ele. É sempre assim, não é totalmente de graça. Às vezes você tem um golpe de sorte. Sim, mas assim, na prática, você vai ter que realizar. Às vezes o universo dá um empurrãozinho, claro, para você entender, para você acreditar. Mas você tem que usar um pouco desse seu poder, né? E a carta do diabo também, ela permite que você entenda que as pessoas têm um lado bom e ruim, né? E aí você também aprende a ver o seu, né? Esse ruim muitas vezes é o seu lado, né? São os seus desejos. E os outros também têm os deles, né? Quando eu tenho consciência dos meus, eu sei que são importantes, eu também sei que os outros também vão ter alguns desejos, eles estão também totalmente prontos para lutar por eles, né? Então, quando eu começo a ter essa consciência que não existe só coisa boazinha, que não é só sempre o bem que vence e tal, muitas vezes é o desejo, tá? Então, eu começo a poder trabalhar a energia. Se você quer fazer o bem, ótimo para você, tá? Então, você usa esse poder, essa consciência para fazer o bem. Mas o fato de você só fazer o bem não te leva a ter só resultados positivos, tá? Porque você tem que ter consciência. A carta do diabo fala o seguinte, você vai tomar decisões, existe os prós e os contras. Você está consciente? Ponto. E esse pró e contra tem muito a ver com as pessoas, né? Não ficar aqui achando que todo mundo é legal, que as pessoas vão torcer por mim. Enfim, as pessoas são o que elas são, a gente também. E é possível vivenciar aqui, inclusive com felicidade, estabilidade e tudo. Só que eu tenho que aprender a colocar as minhas ideias, né? Mas de um jeito, claro, direto. Posso ter essa briga, mas a briga é sempre ruim, né? Mas eu posso persuadir. E como é que eu vou persuadir alguém? Quando eu também entendo o desejo do outro, né? E aí, esse é que é o talento da pessoa que não briga com ninguém, consegue que todo mundo esteja do lado dela. A pessoa, ela entende o seu desejo, ela vai persuadir você. Só que você tem que fazer esse movimento. Tá? E pode ser que também que à toa que seja isso, você derrubar algumas barreiras, né? Você fala, isso eu posso, isso eu não posso. Você no fundo vai fazer o bem, você pretende fazer o mal para alguém? Não. Então às vezes você precisa usar esse poder, gente. Tá? Eu vou persuadir uma pessoa, mas a minha intenção não é prejudicá-la e não quero prejudicar ninguém. Tá tudo bem, porque às vezes também você tem que avançar aqui, né? Eu sinto que você tem uma resistência, então você vai ter que trazer as pessoas pro seu lado, ou você vai ter que colocar aqui de uma forma mais incisiva e não precisa brigar. Eu acho que no primeiro momento você vai tentar brigar, ou você vai responder, às vezes tudo bem, só para as pessoas levarem um sustinho, mas depois você traz a carta do diabo no sentido de seduzi-las, né?
Não, mas isso vai ser legal, imagina, vai ser bom pra todo mundo, ó, pensa assim, né? É nesse sentido que a leitura tá. Se isso aqui for um relacionamento, porque temos o Cavaleiro de Copas e aqui ele é o Cupido, tá? É, pode ser um relacionamento aqui, nesse caso desse conflito, é do passado, tá? Aqui. Que talvez seja aquele relacionamento. Como é que fala? Esqueci, gente. Que você joga bumerangue, né? Vai, depois volta. Aí você faz o seguinte, né? Você vê se esse relacionamento, se ele vai continuar sendo bumerangue ou vai o racha, tá? E para isso você vai se colocar aqui, porque dá a impressão de que tem algo que vira e mexe e volta. Pode até ser que você precisa finalizar, porque a carta da Torre mostra isso, para você ter relacionamentos realmente importantes, né? Às vezes você ficou preso num relacionamento passado e ele nem era tão importante quanto você imagina. Então, às vezes, você vai ter oportunidade de rever ou de ter contato para poder ver que não é isso, eu tô numa outra fase, vou tomar um outro direcionamento. Quando a gente pega a carta do carro, fica assim uma fase para trás, tá? A gente pode ter lembrança, a gente pode ter saudades, a gente pode sempre aprender com o que passou, mas a gente precisa olhar para frente. Se você está dirigindo um carro, se você ficar o tempo inteiro olhando no retrovisor, você vai bater, entendeu? Então é isso, você tem que dar direcionamento, tá bom? É isso aí, virginianos, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.